Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Aceleradores de Marca, o podcast oficial da House. Eu sou Steve Pereira, sócio e diretor da House e também host desse podcast. E antes de mais nada, eu quero dar um disclaimer. Esse não é um podcast qualquer. Nosso intuito não é dar dicas de marketing ou coisas desse tipo, mas sim a gente trazer os bastidores reais de marcas que tiveram uma aceleração importante e que atingiram resultados no âmbito nacional, internacional ou líder em sua região. E hoje aqui comigo eu estou com o Jota, diretor de criação da House, e com a Aline, diretora da área de negócios e marketing. Ambos têm juntos mais de uma década aí de experiência, Quase 4? Não, 3, né, Jota? uma década de experiência em marketing e também estão por trás de grandes cases. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, fala Steve, é um prazer estar aqui. Bora lá, vamos fazer acontecer aí. Pois é, né? A gente começa a entregar a idade quando começa a falar sobre tempo de carreira, né? É quase assustador pensar que lá em 2009 foi quando tudo iniciou, no meu caso, né? Mas um orgulho imenso estar aqui. E hoje a gente vai inverter um pouquinho os papéis, né? O Steve vai ser o nosso entrevistador de sempre, mas hoje ele vai ser o entrevistado. E eu gostaria de apresentar o Steve, essa pessoa que eu já trabalhei junto em inúmeros projetos, a gente já passou por algumas madrugadas trabalhando, né, Steve? Verdade. Foram alguns desafios vencidos, o Jota junto também, mas o Steve, ele tem, inclusive, 2 leões em Cannes, assim, quem hoje que pode dizer que tem na sua empresa um diretor CEO que ganhou 2 leões de Cannes? Porque quem não sabe, é como se fosse o Oscar da publicidade, né? Então, o Steve, com essa abertura aí, que a gente começa hoje o nosso podcast. Bora lá, bora Tá lá. preparado? Sempre. Steve, começa contando um pouco pra gente, então. Por que aceleradora e não agência? Qual que é a diferença? Por que você chegou? O que levou você, a empresa, a House, a chegar nesse conceito? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Antes de ter a House, eu já fui dono de agência de marketing, já fui dono de house de tecnologia, já fui dono de assessoria de marketing e vendas, e o que eu percebo é que esses modelos de negócio atualmente não conseguem mais, por si só, resolver as dores das empresas do dia de hoje. Então, essas empresas, em essência, o seu modelo de negócio, a forma que elas funcionam, seus departamentos funcionam, elas são muito orientadas a resolver demandas e podem resolver de uma forma muito bem resolvida. Porém, o diferencial da House, e porque nós nos posicionamos como uma aceleradora de marcas, é para olhar do início ao fim o processo que vai fazer elas acelerarem. Né? Então, enquanto uma agência pode entregar tráfego pago, pode fazer um diagnóstico de funil, uma aceleradora de vendas pode fazer um treinamento de vendas, que são entregas que a gente tem, inclusive, Sim. uma aceleradora de marcas, olha como tudo se conecta. Eu escuto muito de CEOs, diretores que eu converso e muitos dos clientes que vêm para a nossa empresa e eles falam, putz, já tive 3, 4, 5 empresas que cuidaram do meu marketing, mas eu sinto que tudo fica solto, muitas ações que não se conectam. Então, por conta disso, a gente desenvolveu um método, podemos falar um pouco mais depois, mas um método capaz de fazer essa aceleração da marca, pensando em todos os critérios para que ela possa atingir o sucesso que ela espera ter nos negócios dela, né? Legal. De forma, vou interromper o Cupincha aqui, mas de forma resumida, então. Faz o que uma agência de marketing faz, porém com um passo a mais. Entrega toda uma estratégia também, aliada à tecnologia, todas as soluções em comunicação que uma empresa precisa para sair do ponto A para um ponto B, para acelerar do ponto A, B, C, enfim, de forma bem resumida. Do ponto de vista de entrega, sim, nós temos entregas em algumas frentes dentro de comunicação e vendas. Porém, o que tem de diferente é essa arquitetura da marca. Legal. O que ela precisa fazer e qual o passo a passo para isso ser executado a fim dela atingir os objetivos dela. Bacana. Então, aproveitando, você comentou do método aí, né? A gente comentou aqui, falou da tua carreira, né? Todos esses anos de experiência, e a gente sabe que você desenvolveu um método. Fala um pouco desse método pra gente, como que ele surgiu,
E qual que é o processo? Porque a gente sabe que hoje a marca ela não cresce sem um processo bem definido, né? Fala um pouquinho aí desse método que tu Legal. criou. O método que a gente desenvolveu, ele vem de uma experiência empreendedora junto com a experiência de uma pessoa, né, de grupos de pessoas que cuidaram de marcas. Então, ele tem uma inspiração nas aceleradoras de negócios, que tem muito do mundo de startups, Sim. Vale do Silício, onde a gente desenha um caminho, não é uma fórmula, mas um caminho que precisa ser trilhado, perguntas que precisam ser feitas para que atinja esse objetivo. Só que enquanto uma aceleradora de negócios vai olhar para modelagem financeira, jurídica, estrutural, administrativa e também um pouquinho de marketing e vendas, o nosso acelerador de marcas é focado no ativo principal que uma empresa tem, que é a sua marca, que é o que faz você vender mais caro ou barato, vender em quantidade ou não vender. Então, esse método de aceleração de marcas, ele tem algumas etapas onde nós vamos fazer um diagnóstico de toda essa estrutura existente ou que vai ser lançada de marca até o ponto de aceleração final. Então, o método MAPA, né? Então, o M vem de marca forte, onde a gente vai definir o que vende. Não dá para esquecer, né, Steve? É bem direcionado mesmo, né? Exatamente, ele já é propositalmente o mapa, né, com dois P's. Então, Sim. o M vem de marca forte, então o alinhamento do que a gente vende, para quem, e o paralelo que a gente traça com o mercado de startups que eu estava falando, é justamente porque lá você tem um passo de fit, Product Market Fit, entre outros fits necessários. Então, aqui a gente vai entender qual que é o fit da marca com o seu público. E também dos produtos, porque às vezes a marca até é estruturada, porém o produto, que às vezes é o foco da comunicação, não está bem alinhado. Depois vem o A de alinhamento tático, onde no alinhamento tático a gente vai trabalhar quais são os canais e a forma que a gente vai trabalhar com eles para que dê resultado. Então, onde a gente tem o famoso go-to-market. É isso que eu ia comentar. Eu tenho visto muita gente no LinkedIn assim comentando uma preocupação de início de ano, parece, né? Ai, será que o meu go-to-market está alinhado? Será que os canais estão alinhados? Precisamos falar sobre o go-to-market. Mas é um segundo passo aqui no caso da House, né? A gente sempre olha a marca para depois chegar nessa ponto de execução, né? Exatamente, importantíssimo. Enquanto no M, né, do método MAPA, nós vamos olhar para a marca, a sua essência e coisas que tendem a ser mais imutáveis e têm que ser respeitadas e carregadas ao longo da vida, existe também algumas coisas como um cenário que está acontecendo agora, desde fazer uma análise SWOT, até outros tipos de análise, business canvas, outras análises que vão entender qual que é o momento. No alinhamento tático, é conectar com isso com o melhor plano. Eu gosto de falar que um planejamento estratégico, né, que é, é um, é uma etapa muito importante dentro disso tudo, ele é um guia e uma teoria de como que a marca vai vencer o jogo, Sim, né? Senão vira só um monte de ação solta, né? solta. Uhum. Então, com esse guia, nós vamos definir quais são os canais e de que forma nós vamos atuar. Então, nós já temos o M e o A. O primeiro P vem de ponto de virada. Então, depois que a gente definiu a parte da marca, a parte tática, nós temos que ter um momento de comunicar isso forte para o mercado de uma forma muito bem orquestrada. Depois nós temos mais um P, que é o plano de propulsão. Fizemos o Uhum. lançamento, onde nós vamos buscar tração, trazer os principais canais que vão tracionar. Nós vamos ter, então, o plano de propulsão, que vai trabalhar com entendimento do que mais funciona, acelerar as coisas que devem ser aceleradas, frear o que não faz tanto sentido, e assim a gente chegar numa nova etapa que a gente entenda que está numa velocidade de cruzeiro, né? Seja ela mais veloz ou menos. E por fim, o A do aprimoramento contínuo. Eu não acredito em nada que a gente vá fazer, que a gente não meça, não acompanhe Sim. e não melhore. Por melhor que seja o plano, precisa desse aprimoramento contínuo. E esse é um ponto, né? A gente está muito ligado aos dados também, né? Então, eu acredito que também esse é um grande diferencial que a gente tem aqui, né? Por exemplo, o Jota, como diretor de arte, acaba também
focando muito em dados, né? Tanto que a gente traz esse DNA tão impregnado que até mesmo um criativo nosso tem uma hierarquia, né? Enfim, só puxando aqui um pouco para trazer para a galera aí como que isso vira uma execução, né? Porque a gente está falando aqui de um caminho que acaba ficando um pouco distante, às vezes, do que a gente faz no dia a dia, né? Mas para ter uma noção, o mapa, ele direciona até um criativo, de um anúncio que a gente faz para o nosso cliente, por exemplo, né? Exatamente. Hoje, as empresas estão tendo uma cultura de deixar a meta à vista, a meta mais clara, toda a empresa saber do que está acontecendo no macro. Porém, isso é muito vago, muitas vezes, para outras áreas que não sejam área comercial. Para a área comercial, quanto precisa Sim, trazer, vendeu ou não vendeu. Para algumas áreas, isso não faz tanto sentido. Então, quando a gente define um mapa com as diretrizes bem claras e a gente envolve os times do processo, isso funciona. Então, por exemplo, dentro do universo do marketing, é importante que quem vai fazer a arte, quem vai fazer o texto, quem vai cuidar do BI, estejam todos alinhados com o que precisa ser feito. Então, no modelo de agência tradicional, o designer, né, o diretor de arte, ele faz o seu job que está na pauta e vai dormir, terminei. O sim. redator, ele escreve lá, se dedica, faz bem. Agora, se deu certo, não deu certo, né? Isso não importa. E acaba sobrando, às vezes, para uma ou duas figuras na agência, né? No modelo de agência ou da aceleradora, no modelo da agência, ou então da assessoria de marketing e vendas, que precisam ter toda essa carga de funcionou ou não funcionou. Enquanto numa estrutura como a nossa, vocês bem conhecem, todo mundo está envolvido do início ao fim com o resultado. O resultado é soberano, isso que eu ia dizer agora, né? Eu acho que esse que é o grande diferencial. Mas como que a gente avalia esse resultado, né? Para chegar em ele ser soberano, tem todas essas etapas, né? E, Steve, aproveitando que a gente está falando um pouquinho mais aqui sobre acelerar, enfim, o que que uma empresa fala para a gente? Que uma empresa, uma marca, um negócio precisa ter para acelerar? Quais são os pontos, assim, quando você olha, você diz, é isso aqui, tá no caminho, vamos acelerar. Tá na hora de acelerar. Legal. Alguns ingredientes que eu acho importante. O primeiro eu vou colocar como fome. Uhum. Fome de crescer, ambição Ambição, de fazer algo diferente. Porque são centenas de marcas que eu já trabalhei ao longo dos anos, né? E a marca que está preocupada em sobreviver só, tudo bem, às vezes você precisa sobreviver, mas a marca que está preocupada em apenas sobreviver não vai investir nas coisas que são importantes para fazer essa marca se tornar duradoura. E eu não estou falando de branding, de fazer só campanha é, sem um resultado real e recente. A gente precisa pensar em coisas que vão funcionar agora, por isso que é sim. uma aceleradora, ou seja, o resultado é muito importante, mas eu tenho que pensar como é que isso constrói uma marca longeva, né? Então, passa por aí. Primeiro, esse founder, essa diretoria, ela entende como uma necessidade e vai dar prioridade em fazer essa marca de fato ser grande, senão talvez uma aceleradora de marcas não faça sentido. E, Pega uma agência e e, resolve. e qual o momento, Steve, de acelerar? Assim, a marca tem que ter um tamanho específico, tem que ter um momento específico. Não, agora eu tenho que acelerar. Qual que é o momento certo Boa. de... Legal. Existem vários momentos que ela pode receber ajuda, né? Por isso eu estava comentando sobre essa questão do perfil psicológico, né? Da empresa querer fazer. A partir do momento que ela quer fazer, existe um mínimo de estrutura, né? Então, eu não tenho investimento, eu vou abrir sozinho uma empresa, daqui a pouco não, vai ser muito difícil você pensar numa estrutura assim, você precisa ter um mínimo de tamanho. Mas a gente não está falando de empresas gigantescas, multinacionais. Uma Sim. empresa ali que tem uma relevância no seu cenário regional, ela pode sim e deve pensar na sua aceleração. E a gente tem diversos cases de crescimento de marcas que começaram numa estrutura mais modesta e foram ganhando espaço. Então, Legal. é uma resposta meio depende, mas de forma geral é bem amplo. Resumindo, então, não tem o momento certo, né? A gente É, pode começar a exato. Talvez acelerar. existam alguns momentos errados, né? Aham. Que, pô, eu não consigo me capitalizar, eu não consigo esperar Sim. 3, 6 meses para ver um resultado, um ano para ver um resultado. Porém, a partir do momento que a empresa tem a vontade e se propõe a comprar a ideia e executar junto, é muito possível da gente fazer essa aceleração da marca e estar conectado com o mapa que eu comentei, porque na hora que a gente faz o diagnóstico do mapa, a gente vai entender se está bem construído ou não. Então, sim, tem casos que a gente atende marcas gigantescas,
onde eu vou fazer o diagnóstico do M e falo, putz, a marca não tem um A para falar, Sim. tá estruturado, mas o plano de go-to-market não tá legal, vamos ajustar. Já tem outras marcas que, ao contrário, executam bem algumas coisas, porém, quando eu vou olhar o planejamento estratégico e de comunicação deles, tem falhas muito graves que impedem com que eles tenham esse laço que funcione. E que Bacana. consiga esse ponto de virada, né? Chegar dentro dessa mata mesmo, né? Então, isso Exatamente. às vezes impede. Não, mas eu tô fazendo um bom trabalho de marca, mas os teus canais às vezes não são os corretos. A forma que você está comunicando com seus canais não são os mais corretos, né? Por isso a importância do diagnóstico, também, né? Para a gente conseguir entender e Sim. definir dentro desse método, né? E falando de processos, enfim, do nosso método, tem alguma marca que você já acelerou utilizando esse método? Algum case que você pode trazer para a gente? Eu vou me meter aqui. Dale. Antes a gente deu um spoilerzinho aqui sobre os leões, né? Eu acho que é Boa, boa, um bom case, assim, para começar, né? boa. Conta um pouquinho mais, Steve, desse case aí da Ferrorama. Quem aqui é da década antes dos anos 80, 2000? 90. Antes dos anos 2000. Quem não for, ó, galera, vale muito a pena investigar e conhecer a Estrela. Tinha, ó, fazendo propaganda aqui da Estrela, mas tinha ótimos brinquedos e um deles era a Ferrorama. Tem ainda, ela existe ainda. Existe ainda, é verdade. Mas a Ferrorama foi uma geração toda ali, né? Então, conta um pouquinho pra gente desse case que foi gigante, né? E que trouxe aí essa premiação. Legal. Para quem tem 30 anos ou mais, eu imagino que Não é o nosso caso, né, Jota? Isso mesmo. eu imagino que quem tem 30 anos ou mais é impossível não conhecer e ter até um carinho com a Estrela, É, porque era a marca mais difundida, que mais estava presente nos lares brasileiros de marca de brinquedo, e que mesmo se às vezes tinha de outras marcas, passava na televisão o tempo todo propagandas da Estrela. Então tem inúmeros jogos que são muito famosos. Tem Cara a Cara, tem o Ferrorama, tem o Autorama, enfim, poderia ficar aqui o Gênios, eu poderia ficar a manhã toda, a tarde toda aqui falando sobre esses jogos. O que acontece é que o mercado de brinquedos foi um dos primeiros mercados, talvez, que sofreu com a entrada dos chineses. Hoje, a gente vai falar mercado de carros, vai falar com várias. E as sim. marcas nacionais, ou as marcas que, não necessariamente nacionais, mas que operam há mais tempo aqui no Brasil, sofrem impacto. E isso começou muito forte já ali na virada dos anos 2000 para frente. Começaram a vir brinquedos mais baratos, não necessariamente certificados, não necessariamente adequados para crianças, mas que tomou conta dos lares. E a Estrela foi perdendo a relevância, foi perdendo o seu espaço, e aí, ali em 2008, 2009, começou um processo da Estrela retomar isso. O mercado digital estava começando a ficar mais aflorado nesse momento, e teve uma série de projetos, né, que foram feitos para essa aceleração de marca do Ferrorama. Na DM9, na época, era a agência que eu trabalhava, Sim. e um deles foi o Ferrorama. A gente identificou uma comunidade no Orkut, para você ter uma Quem ideia, aí conhece o Orkut, comenta aqui pra gente. é, papo para outra história, né? Mas é, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu fazia anúncios no Orkut, para você ver como faz tempo aí. E Nossa, esse sim. case, ele é um case de Orkut, tá, gente? Então, esse case do Volta Ferrorama, para vocês terem uma ideia, a gente identificou uma comunidade no Orkut. Quem é do tempo da comunidade no Orkut aí? Ah, É. sim. Né? Então, as comunidades do Orkut eram muito fortes. E a gente identificou a comunidade. Na época, eu era social media lá, um dos primeiros departamentos de social media do Brasil na época. Social no Orkut. Na época não tinha ferramenta, não tinha nada, era fazer monitoramento na 1, enfim. Nessa época, a gente identificou uma comunidade chamada Volta Ferrorama. E era uma comunidade com 3 mil e poucas pessoas, porém super ativa. Tinha comunidades de 200, 300 mil pessoas Sim. que não tinham engajamento. Porém, ali, os entusiastas do trenzinho do Ferrorama trocavam trilhos, marcavam de se encontrar. E aí, olhando para isso, né, o nosso time olhou e falou, pô, e se a gente aproveitasse isso e conectasse, então, com esse relançamento? Levamos isso para a Estrela, né?
que existia essa comunidade, e aí, num brainstorm, numa sala de reuniões ali com várias pessoas da agência, alguém levantou a mão e falou assim, cara, tem um caminho bem interessante, que é o caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho de peregrinação e fé, né? Que É uma legal. pessoa que tinha feito esse caminho recente e tal. Então, qual que foi a ideia? A gente recrutou o líder da comunidade, que tinha um líder da comunidade na época do Orkut, e ele selecionou mais algumas pessoas que Para participavam. quem não está acostumado aí, o que era o líder da comunidade, mais ou menos o administrador dos grupos de WhatsApp hoje. É, É o equivalente. é o equivalente. É. Então, ele escolheu mais 4, 5 pessoas para cumprir um desafio. E aí, a gente conseguiu um compromisso público, um vídeo gravado público, do presidente, o Carlos Tilken, da Estrela, de que se esse desafio fosse cumprido, ele ia voltar ele ia voltar com o Ferrorama, porque Ah, então eles não fabricavam mais já fazia muitos anos o que não tinha brinquedo. Ferrorama. E eles tinham essa dúvida, mas eu vou lançar, hoje em dia tem trenzinho mais barato. Ah, é mais vagabundo? É mais vagabundo. Sim. Mas será que o pessoal está vendo essa qualidade? E para validar isso, vocês fizeram essa E proposta. para validar, a gente Legal. fez isso para ver se ia dar engajamento, se ia Aham. dar resultado. Bom, Desculpa te interromper, mas não foram funcionários que fizeram, foram a própria comunidade. Vocês movimentaram a comunidade para fazer isso exato. A acontecer. gente lançou o Ah, que desafio na legal. comunidade para o Marcora, chamava Marcora, dono dessa comunidade, Que e massa. ele topou, recrutou mais 5 pessoas da comunidade do Orkut na época, Massa. né, que são fãs do trenzinho. E Sim. aí a ideia era fazer os últimos 20 quilômetros, né, que chega ali na igreja de Santiago de 20 Compostela, quilômetros 20 quilômetros com o trenzinho, andando. sem parar. Caramba, que Com Então, os legal. trilhos reais. exato. É Que legal. lógico, Que assim, sem massa. parar existem alguns checkpoints. Sim, Porém, fora dos checkpoints, não podia parar. Então, tinha que pegar o último trilho do trenzinho, correr, colocar na frente e o trenzinho e remontando e remontando e acelerando, que né? legal. Então, para que isso fosse cumprido, algumas pessoas da comunidade do Orkut doaram trilhos também, para que a gente tivesse mais Nossa. metros de trilho e ficasse Ah, mais fácil fazer esse Sim, caminho. porque 20 quilômetros, né? Exato. E eles foram percorrendo esse caminho. Demorou mais de 3 dias. Pegaram é. chuva, poça, tiveram que correr atrás de tábuas para segurar ali. Imagino, porque tem a geografia do lugar, né? Exatamente. E o trilho é um negócio A pequeno, né? logística é E complicada. no meio do caminho tem alguns pontos onde os peregrinadores pegam pedras daquele caminho, fazem um desejo e colocam ali. Às vezes riscam, marcam alguma coisa. Aham. Então foi colocado trilhos do Ferrorama também. Talvez hoje, alguns anos depois, pode ser que já levaram embora, né? Mas foi colocado lá trilhos aí nesse caminho. E é bem legal, depois a gente coloca aí para o pessoal assistir o vídeo. Sim. Mas, Uhum. resumo, tudo isso foi documentado. A gente pegou um influencer, olha só, marketing de influência, influenciadores. A gente tá falando aí em 2009, 2010, que foi esse case. Levou um influenciador para cobrir isso daqui na época, né? E postando nas redes sociais do Twitter, era a rede que estava em alta. A gente Sim. ficou os 3 dias no Trending Topics, né? Que legal. Entre as primeiras 5 posições ali do Twitter. Que Uhum. legal. Cumpriram o desafio, foi feito o relançamento. O site também, a gente ganhou prêmio, inclusive, do site, que o site ele era bem moderno, o trenzinho ia passando, enfim, bem interativo. E aí a gente ganhou, então, 2 leões em Cannes, um de ouro e um de prata, na categoria marketing direto, e mais Que El legal. El Orro Festival, e mais algumas premiações, Wave Festival, alguns outros prêmios bem legais. E o mais interessante, agora vamos falar de resultado real, né? Isso Isso. que eu ia perguntar. É. Qual que foi o impacto, né? Muito legal, mas e o que... Além de milhões de reais economizados em mídia paga, porque saiu em todos os maiores portais do Brasil, saiu na TV, saiu em vários lugares, e a gente tem essa auditoria aí de tudo que foi gerado, a Uhum. gente abriu a pré-venda, né, do Ferrorama assim que foi cumprido no site. Em 2 dias foi Estourou. esgotado toda a pré-venda, e aí eles viram, não, vamos ter que produzir em lote. E Legal. até hoje, se vocês forem numa loja de brinquedo, vai ter o brinquedo do Ferrorama e vai estar com a logo do Festival de Cannes. Que legal. Inclusive você tem um, né? A Depois a minha gente equipe pode. me presenteou, inclusive. Por isso que a gente sabe. Então é bem legal, é um brinquedo icônico que voltou e tem seu espaço guardado lá.
Que E massa. assim, se a gente for falar, né, não é nem naquele tempo você nem sonhava com a house, com o mapa, com tudo isso. Mas se a gente for ver, meio que já tá aí o DNA, né? Sim, Porque o que que é? É uma marca forte, é identificar a oportunidade, um bom go-to-market, né? Que pode ser um pouco diferente, dependendo do que, e depois de pegar a propulsão acelerar, né? Depois de ter esse alinhamento, é acelerar, né? que legal. Que bacana esse Muito case a legal. gente sempre gosta de falar, né? Porque a gente não participou, Sim, mas é uma história E gostosa, um assim, adendo de... rapidinho, enfim, não falando do case, mas é por isso que eu falo, dentro desse plano, o Ferrorama era um dos pontos. Antes disso, havia já uma cabeça dentro da agência, na época, né, a DM9, e da Estrela, de digitalizar a marca. Então saiu Uhum, o Caracara Online, saiu o legal. Banco Imobiliário Online, depois veio o Banco Imobiliário com cartão, que você passava cartão, entendi. maquininha de cartão. Sim, Então teve uma repaginação de várias coisas. Alguns cases como o Ferrorama deram certo, outros não deram tão certo, mas no conjunto da obra a marca voltou a se reposicionar, tem seu espaço. Óbvio que ainda não é aquele sucesso soberano e que reina sozinho, como nos anos 80, 90, Sim. mas ficou num patamar que É que é, só para contextualizar a época, né? A Estrela era muito forte na televisão, né? Tinha era. muita propaganda quando podia fazer propaganda de sim. brinquedo ainda, né? E foi um reposicionamento para o digital que não era tão desenvolvido igual é hoje, né? Então não tinha, é, enfim, Não tinha nem Instagram. Não tinha não tinha o Instagram na época. caminho. Era Orkut, Twitter, O Facebook veio depois Facebook. ainda, né? Monitoramento de notícias era o Google Notícias para É, entrar, não tinha ferramenta na época, enfim. Muito legal. E não é qualquer prêmio, né? e buscador era o Bing. E não foi qualquer prêmio, Nem né? tanto, Foi né? o Oscar do marketing, da É, um case publicidade, né? bem Muito legal. especial mesmo. E também mandar um abraço especial para todo mundo que participou comigo. Foram mais de uma dezena de pessoas Com que certeza. participou em todas as áreas, mais o cliente comprar essa ideia. Então, é, foi um time muito forte que juntos, cada um com o seu espacinho, executaram um case que deu muito certo. Legal. E sem a vontade, sem a ambição, talvez não teria acontecido, né? Talvez hoje a gente não estaria aqui reunidos contando essa história. Por É, isso, naquele ponto essencial lá, o que que precisa para acelerar? Vamos começar com vontade e ambição, né? Depois a gente parte do material, né? O que massa. precisa, né? Exato. Show. Então, Steve, vamos falar um pouquinho da sua jornada aí, mais um pouco da sua jornada, né? Já estamos falando dela. Fala um pouco aí como foi trabalhar com o Roberto, que a gente sabe que é um case nível nacional bem bacana também, né? Robertinho Chique? Isso, o Roberto Chanechik, que a gente acabou participando um pouquinho, né, dessa... Bastante, A Aline Bastante. participou mais, né? Na época eu tava bastante. em outro squad, É verdade. né? Mas fala aí como que foi. Legal. Como a Aline bem colocou, a gente tem sempre um cenário de ponto de partida, onde Uhum. ou a gente precisa reverter algum momento, ou a gente vê uma oportunidade de crescimento mesmo se você já está indo bem. O Roberto Chinachique é um nome indiscutível, né? Mandar um abraço Gigante. pro Roberto aqui também. Então, sucesso em diversas áreas, como palestrante, como treinador, como mentor, como escritor, como empreendedor, como médico, enfim, México. ele é um sucesso, né? E é um E, cara que agora, talvez, essa nova geração, desculpa só fazendo esse adendo, talvez a nova geração não conheça tanto, mas a importância que ele teve para muitas empresas no país, para ajudar no desenvolvimento pessoal, desenvolver lideranças, gestores. Então, ele teve um papel, e tem ainda, claro, né? Mas muito importante no contexto nacional também, né, Steve? Exato, os grandes líderes que a gente vê às vezes falando nos podcasts, os próprios grandes treinadores de hoje em Sim, dia são mentorados dele, né? A gente tem o Marcos sim. Marques, ali da família ali do José Roberto Marques, Paulo Isso. Vieira, Paulo toda essa Vieira, turma sim. aí é muito inspirada no que o Chinachique fez, né? E enfim, apesar desse todo sucesso, se a gente está falando é porque a gente precisou mexer alguma coisa nessa história, né? Uhum. Então, a gente começou a trabalhar com o Roberto Chinachique, né, e a empresa de treinamentos dele, em 2018, 2019. Eu já tinha trabalhado com ele antes, no passado, enfim, mas dentro do nosso ambiente aqui, a gente voltou a trabalhar nessa época. Eles estavam indo bem, a gente conseguiu fazer crescimentos bem interessantes, e aí veio a pandemia.
Eu lembro. né? E o modelo de negócio deles na época era vender ingressos para um treinamento presencial. Dentro do Sim. treinamento presencial de alta performance, ou de palestrantes, ou enfim, alguns outros tipos de treinamento. Existia um treinamento digital ou outro, mas o grosso do negócio era de levar para um treinamento presencial de 2, 3 dias, uma imersão. Dentro ali a gente tinha outros produtos que eram vendidos, mentorias, Era o famoso fórmula de lançamento, só que na. antes do Foi Fórmula de Lançamento. Exato, só que ao pioneiro. vivo, raiz, né? E hoje, Que o fórmula ficou muito famoso no digital, né? Mas. e mesmo essa turma do Fórmula de Lançamentos faz o que o Roberto já fazia, porque Sim, eles davam para o Mastermind depois, etc. sim, Então, esse era um modelo de negócio muito claro, né? E a gente começou a trabalhar com eles pegando um desses eventos, que era o Now Experience. Então, assim, ó, tem que botar 3.000 pessoas no IMB. Vai, 3 né? dias. Então, a gente fazia a campanha majoritariamente de mídia paga, também tinha alguma coisa de branding, uma estrutura muito legal, digital, mas tudo era convertendo para um evento físico. Quando veio a pandemia, não podia mais fazer esses eventos. Inclusive, a empresa já tinha reservado um monte de espaços, enfim. Então, é um prejuízo sem tamanho para o mercado presencial de Sim. eventos. E naquele mês de março da pandemia de 2019, 2020, na verdade, né? A gente teve que sentar, reunir. Então, por isso que eu falo, quando tem um plano de aceleração, quando tem uma aceleração, tem que reunir todas as cabeças do negócio. Então, Sim. sentou o Robertinho Chique, toda a equipe dele, do nosso lado eu participando também, para definir o que ia ser feito. Então foi definido que vamos ter que fazer imersões online. Depois até teve as lives sertanejas que ficaram famosas, teve Sim. alguns treinamentos. Quem é da época aí que pegou lives de mentores, Joel J cresceu nessa época, vários desses Muito. caras deslancharam nessa época. Carvalho também. Wendel do Carvalho, enfim. Uhum. Então, nessa época, a gente migrou completamente para imersões digitais. Foi muito rápido. Foi uma das primeiras empresas que lançou um treinamento digital. E nisso a gente teve que olhar. Trocou o nome para não competir com o antigo. Ninguém sabia quando que ia voltar, se ia voltar treinamento presencial. A gente hoje sabe que ficaram 2, 3 anos dentro desse processo aí, né? Sim. E o mercado não voltou a ser como era. Resultado, a gente conseguiu pivotar o negócio para ser uma empresa de treinamentos digitais, né? E houve um baque no início, mas em pouco tempo nós conseguimos acelerar e trazer um resultado bem legal para o Robertinho Chique e para o Instituto Gente. Muito legal. Famoso 6 em 7? Fizemos 7 em 7, né? Teve 7 em lançamento de 7. mais de 1 milhão em É, 7 dias. para falar, Caramba. já que é resultado, né? Sim. Então, o resultado foi esse, além do restante, das mentorias, enfim. Muito bom. E a gente está chegando no final do nosso episódio, né? Agradecer aí o Steve pela presença. Vamos para o nosso quadro final que ele se chama Acelera ou Freia, Steve. Nós Preparado? vamos fazer Bora perguntas lá, vamos lá. rápidas aqui e você vai falar se você acelera ou freia e o porquê bem rapidinho para ser um bate-papo aí mais dinâmico. Aqui, ó, mais um merchan, corte rápido Tramontina. Vamos lá. Dale. Investir em branding em meio a uma crise. Acelera ou freia? Acelera, novamente depende do contexto. Branding solto não, mas investir numa aceleração de marca para você retomar. Tá aí o case do Roberto Janchi que a gente contou. Eu ia comentar, nem foi combinado e tá aí como se conecta, né? Dobrar o investimento em anúncios porque as vendas do mês passado foram ruins. Capciosa essa daí. Acelera ou freia? Para não ficar no muro, freia, né? Novamente, nós temos que entender o cenário, mas geralmente você querer compensar financeiramente sem entender onde está o gargalo, não vai resolver. Então, o ideal é que você consiga retomar a aceleração, entender, e aí sim você acelera. Então tá, vamos para a próxima. Abandonar o posicionamento de marca para focar apenas em anúncios, tipo oferta do dia. Acelera ou freia? Freia, sempre freia. A gente só abandona o posicionamento de marca se esse posicionamento não reflete a realidade e não está funcionando. Do contrário, segue em frente com esse posicionamento e mexe na estratégia. Parar de anunciar nos canais offline para focar 100% no digital. Acelera ou freia? Vou colocar freia, né? Existem momentos que podem fazer sentido a gente trabalhar com uma coisa ou outra, principalmente se você está muito pequeno e você precisa sair do buraco, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma escolha que não tem que Sim. fazer. Porém, o ideal é que você tenha tudo conectado e amplo. Também não adianta
vou fazer então um outdoor para dizer que estou fazendo offline e foco no online. Se não está conectado, se isso não ajuda na estratégia, você só vai rasgar dinheiro. Por isso a Por importância do isso, método. a importância do método. Desculpa te cortar, Exatamente. mas. Corte rápido. Para terminar o nosso quadro aqui, essa pergunta eu tenho certeza que muita a galera do marketing vai ficar assim: o que que eu faço? Porque hoje tem muitos especialistas, né? B2B. Faz só LinkedIn, a pessoa chega para ti, só LinkedIn ou só Google? Acelera ou freia? Freia. B2B, negócios que vendem para outras empresas, é mais importante ainda você definir o teu go-to-market e você seguir o processo do mapa. Porque a gente precisa testar algumas frentes para entender qual que vai trazer atração. Quando a gente vende para consumidor final, eu tenho algumas frentes que minimamente funcionam mais fácil. Quando eu Sim, vendo para empresas, eu vou ter geralmente um canal ótimo, que vai me levar para um primeiro ciclo de crescimento, e aí eu vou ter, a partir disso, estabilizando, começar a investir em outras coisas. Então, vou só no LinkedIn, vou só no Google. Se você não diagnosticou, muito difícil você escolher uma coisa ou outra. O ideal é que você primeiro faça um bom processo de planejamento, entenda, pelo menos com benchmark, o que faz mais sentido, e aí sim você teste um pouquinho de cada até você descobrir. Isso falando só digital, tem diversas outras formas de sim. fazer B2B também, inclusive com eventos offline, roadmap. Extrapolando o famoso LinkedIn e Google, né? Exatamente. Muitas vezes é melhor você focar em fazer eventos regionais, captação de leads específicos, ou no próprio LinkedIn, o LinkedIn Sales Navigator, que você pega o lead direto e faz outbound. Então, nós mesmos aqui na House, a gente faz muito outbound. Então, a gente tem um posicionamento Sim. legal, a gente cuida do nosso marketing digital, porém, a gente também prospecta de forma ativa, e aí eu tenho um arsenal digital para que o meu time comercial esteja preparado para gerar valor para essa empresa. Muito bom, muito bom. E Steve, obrigado aí por esse primeiro episódio, você ser o nosso entrevistado. A gente tá aqui há um tempo, parece que o tempo voou, dava para conversar muito mais, contar muito mais história, vamos deixar para os próximos. A partir do próximo episódio, o Steve é quem vai entrevistar. Logo, logo a gente conta para vocês os detalhes de quem vai ser o nosso primeiro entrevistado aqui pelo Steve. E Steve, para encerrar, agradecer ao Jota também, né? Já vou Valeu. fazer meu encerramento aqui, mas para encerrar, qual que tu diria assim, teu maior aprendizado que tu quer deixar dessa primeira conversa que a gente fez aqui? Para alguém que está escutando, alguém que às vezes está querendo reformular uma marca, alguém que está meio perdido no negócio, alguém que está olhando o LinkedIn e vendo um monte de ideias, um monte de gente falando coisas divergentes. Qual que é uma frase curta, assim, que essa pessoa tem em mente? Olha aí e fala pro teu público assim, isso daqui é o essencial, de empreendedor para empreendedor. Capcioso. Tá capaz. Vamos lá, acho que se a gente for resumir o nosso papo e alguma coisa muito específica aqui para que a gente possa deixar uma mensagem entenda o momento da tua empresa e principalmente da tua marca e se você está conseguindo conectar isso e comunicar isso de uma maneira clara para o teu consumidor. Então, geralmente a sua resposta vai ser sim, se você entender que a sua cultura interna vive atrelado a isso, se os seus processos internos estão alinhados com esse posicionamento e depois no externo. Né? Existe uma coisa que é a gente definir um PowerPoint e falar que isso vai ser comunicado em outro mundo dos consumidores, dos clientes potenciais, de fato, perceberem esse valor. Então, avalie, investigue e se você entender que falta conectar algum ponto e quiser acelerar sua marca, fazendo jabá, pode chamar a House aí que a gente ajuda aí a fazer essa conexão. Prometo um bom papo, gente. No mínimo, vai sair com muitas ideias. Legal. Pessoal, quero agradecer o tempo de vocês, agradecer a Aline, agradecer o Jota que estiveram aqui comigo hoje. E esse é só o primeiro de muitos episódios que nós vamos fazer aqui do Aceleradores de Marca. E, novamente, a ideia é que a gente traga agentes, aceleradores de marca, pessoas que estiveram por trás dos bastidores e conseguiram trazer sucessos reais. Muitas vezes a gente só vê o case pronto, mas Sim, qual foi o percalço, qual foi o insight? E é isso que nós esperamos explorar aqui no Aceleradores de Marca. Os Entender bastidores, os né? bastidores para que sejam replicados, não apenas contar uma história por contar uma história. sim. Legal.
É isso aí. Obrigada, então, pessoal. Até. Obrigado. Antes disso, sigam o nosso Instagram, Seja House. Estamos também no LinkedIn. E em breve no TikTok. Já podem seguir lá, que a partir de hoje vai ter conteúdo para vocês. Até mais.